E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para orientar vocês em relação ao Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Semana 3, Unidade Temática, Violência, Criminalidade e Políticas Públicas na área de segurança. Para a discussão, então, da nossa semana 3, trazemos aqui os fatores que levam às altas taxas de letalidade de jovens negros e pobres no Brasil. Ao iniciarmos essa discussão, trabalharemos aqui, primeiramente, sobre o conceito de juventude. Então, vamos falar de juventude? Primeiramente, é refletir o que afinal é juventude. Trazer essa discussão aqui é refletir e aprofundar sobre o que vemos ou vivemos todos os dias. E nesse sentido, é comum que concordemos com o pensamento como juventude é sinônimo de problema, ou então, juventude não se interessa por política, ou essa juventude não quer saber de trabalhar. A partir desse ponto aqui, começamos a refletir o pensamento sobre a juventude e trazemos aqui uma reflexão dentro dos termos da sociologia, onde é necessário que conhecemos e nos questionamos sobre essas ideias e que busquemos compreender a juventude como uma categoria social. Ao observar então o fenômeno social que é a juventude, é compreender uma complexidade diante desse fenômeno. Nessa questão, encontramos aí diversas dimensões da vida social para podermos analisarmos a questão da juventude. Um primeiro ponto dessa discussão é entender que juventude tem que ser no sentido plural, de juventudes. Nós não estamos falando apenas de uma questão etária, mas também compreendemos a juventude para além dessa discussão, envolvendo questões de classe, questões étnico-raciais e questões de gênero. E dentro dessa proposta, então, é importante discutir a questão dos conflitos de gerações, que levam essa argumentação de sempre colocar a juventude numa ideia de um problema social ou colocar numa situação de irresponsabilidade. E nesse ponto aqui, entramos numa discussão de como esse olhar do senso comum sobre a juventude é importante essa discussão para aprofundarmos fatores além da questão etária. E para essa discussão que a gente vem abordando sobre a questão da violência, a juventude acaba se tornando um dos grandes alvos desse fenômeno que é a violência. Nessa discussão aqui, falaremos então sobre juventude e violência. Para essa discussão então sobre juventude e violência, trazemos aqui para essa discussão o mapa de violência no Brasil, um grande levantamento de estudos sobre a violência no país, organizado pelo sociólogo Julian Jacob Wozzef, que dentro da sua percepção traz aí uma leitura bastante crítica dessa realidade da violência contra a juventude no interior do Brasil. De acordo com o levantamento produzido pelo mapeamento da violência no Brasil, para o intervalo entre 1980 e 2012, são jovens do sexo masculino e negros os sujeitos que têm sido, em níveis altíssimos, recorrentemente assassinados no país. O ESEF nos informa que, se na população não jovem só 2% dos óbitos foram causados por homicídios entre os jovens, os homicídios foram responsáveis por 28,8% das mortes acontecidas no período de 1980 a 2012. Associando a dimensão etária à questão racial, o autor, a partir de dados do período entre 2002 e 2012, nos informa que, para cada jovem branco que morre assassinado, morrem 2,7 jovens negros. Dados do IBGE para o período entre 2012 e 2017 confirma esse estado de coisa e indica para uma taxa de homicídio de 34 jovens brancos por 100 mil habitantes. Ao passo que, entre os jovens negros, essa taxa é de 98,5 homicídios por 100 mil habitantes. Em termos de escolaridade, temos aí os dados do Atlas de Violência 2019, publicado pelo IPEA, indicando que, entre os anos de 2007 e 2017, as vítimas de homicídio possuem, em sua maioria, o ensino fundamental incompleto. Feitas essas considerações estatísticas, importa compreender que os homicídios de jovens negros, pobres, moradores de periferia encontram-se associados,
principalmente a dinâmica da violência policial, chacinas e os conflitos entre grupos diversos. Aqui nós temos então uma leitura crítica da nossa realidade. Nós temos aqui uma leitura crítica da nossa realidade da violência no Brasil e quem é o grupo mais e quem são os grupos mais atingidos nessa questão, principalmente aqui destacando a juventude negra periférica do país, que acaba sofrendo mais esse impacto da violência. Temos aí, inclusive, aí, uma imagem para podermos analisarmos, sobre o Atlas de Violência de 2019. E trazemos aqui, inclusive, uma provocativa triste da nossa realidade, ao colocarmos aí que o Brasil chega ao maior nível de letalidade violenta e intencional de sua história. São dados que eu peço para vocês na página 144, que leiam e aprofundam essa reflexão de como esses dados nos provocam uma reflexão crítica da nossa realidade. E também fazemos aqui uma leitura crítica sobre termos que estão sendo colocados hoje sobre a nossa realidade, a realidade da América Latina, de modo geral, sobre o conceito de juvenicídio, o assassinato em massa de jovens, principalmente esses jovens sendo de origem negra, sendo esses jovens de origem periférica. E outro dado aqui para a gente analisar dentro desse mapa, né, da realidade e da violência no Brasil, envolve a questão do encarceramento, onde nós temos números para observar de 2005 e 2012, indicando que a população carcerária no Brasil é composta majoritariamente por jovens com idades entre 18 e 24 anos. E paralelo à dimensão racial, aponta novamente para uma predominação da população negra, que em 2012 compunha 60% das pessoas encarceradas. Nesse sentido, podemos verificar que os jovens negros estão mais suscetíveis ao homicídio, assim como ao encarceramento. São reflexões tragas nesses estudos sobre a juventude e sobre o contexto da violência no Brasil. Por fim, trazemos aqui as considerações necessárias para refletirmos sobre essa questão da juventude brasileira e principalmente refletir a questão da violência sobre essa juventude. Dados do IBGE para o ano de 2018 indicavam que, no Brasil, cerca de 11 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos estavam fora do espaço da educação formal, como a escola, curso técnico e faculdades, assim como estavam fora do mercado de trabalho formal. Em estudos de 2009, os professores e economistas Rosana Ribeiro e Henrique Neder nos informam que, em termos comparativos, os jovens pobres possuíam índices de desocupação mais elevados em relação aos índices apresentados pelos jovens não pobres, fato relacionado diretamente a um menor índice de escolaridade por parte dos jovens pobres. Esses dados, assim como os de homicídio e encarceramento, nos ajudam a compreender o quadro de baixas expectativas em relação ao futuro por parte das ou dos jovens pobres e entre essas e esses mais específicos, as ou os jovens negros e negras. Nesse ponto, veremos um contexto de constantes violências físicas e simbólicas que atravessam a vida desses jovens. E, nesse sentido, precisamos nos questionar quais têm sido as consequências dos modos como nossa sociedade tem se organizado em relação a essa juventude e se devemos continuar da forma como estamos. Aqui nós temos uma reflexão bastante crítica da desigualdade e da violência presente na nossa juventude. E dessa forma também analisamos pontos como fatores principalmente étnico-raciais e fatores de classe como uma análise da juventude no país. Esse retrato da juventude que sofre altos índices da violência, seja ela física e simbólica que é apresentada, nos reflete vários pontos para uma análise mais profunda. A imagem nos retrata a figura de um jovem negro sendo assassinado. Infelizmente, é algo que a gente vê cada vez mais presente na nossa sociedade. Esse ano, por exemplo, já vivenciamos casos que foram repercussões maiores, que foram de repercussões nacionais até internacionais, que envolviam o assassinato de jovens de periferia de origem negra pela abordagem policial de forma incompetente. Como também a gente tem vários outros casos na história do país. E assim a gente também traz uma discussão que parte muitas vezes de um contexto nacional, mas também para uma questão local. Cidades do interior como a nossa
infelizmente, vem vivenciando também fatores como esse. Dados aí da juventude, que nos últimos anos teve grandes índices de aumento da violência e do homicídio de jovens, tem aí um retrato e um recorte de jovens negros de periferia. É algo para a gente analisar e a gente contextualizar nossa própria realidade aqui local para entender também uma realidade nacional e até mesmo uma realidade global. Pessoal, então para ajudar vocês em relação às atividades da semana 3, vamos aí para nossas orientações. Lembrando sempre vocês que não é necessário copiar as perguntas, apenas responder no caderno ou na apostila aí de vocês do material do PET. Segui para vocês um modelo de gabarito. Para essa semana, nós teremos apenas uma questão pedindo aí para vocês uma reflexão do tema trabalhado. Então a questão é: a partir do texto lido e de seus conhecimentos sobre o contexto da violência letal contra jovens no Brasil, faça uma análise do assunto com as suas palavras. Dentro dessa proposta, então, peço a vocês que tragam uma reflexão crítica na elaboração desse texto, tendo um grande cuidado de ter uma coerência na sua argumentação, usem os dados também para ser analisados, né, dos textos anteriores, né, apresentados aí no material de vocês na apostila, aqui no vídeo também, e busquem refletir a realidade, né? Seja a realidade vivenciada por vocês, seja a realidade que vocês observam a partir da mídia, da internet, da televisão, para observar e contextualizar esse tema proposto aí para vocês. Pessoal, então é isso. Peço vocês aí que organizem a resposta no caderno. No final, peço vocês que enviem as atividades pelo link que eu vou estar disponibilizando para vocês. Está aqui no material do PDF, está também nas salas virtuais para o acesso de vocês. Inclusive, no final aí do vídeo, vai aparecer um link para acessar um vídeo sobre orientação do envio das atividades do PET 3 e também um link para vocês acessarem uma playlist com vários outros vídeos. Então é isso, valeu e até a próxima!